Nos últimos dias, um depoimento forte dado pela cantora colombiana Shakira tem chamado a atenção de muitas pessoas pela internet. Isso porque a artista declarou durante uma entrevista que sempre foi emocionalmente dependente dos homens em seus relacionamentos. Infelizmente, é algo mais comum do que se imagina. E quem está aqui para esclarecer as dúvidas sobre esse assunto com a gente é a psicóloga Juliana Cunha. Boa tarde, bem-vinda. Juliana, começamos falando o que é essa dependência emocional dos homens, né, especificamente? Geralmente tudo que é dependência não é algo bom. Se for comparar a dependência, é a mesma coisa que dependência química. Então, quem é dependente de algo ou alguém, provavelmente ela entra em sofrimento em algum momento desse relacionamento, né? Seja com as drogas ou seja com pessoas. Ela dizia que ela precisava da figura masculina para se sentir forte. De que forma que essa dependência se manifesta? Olha, provavelmente por questões culturais, por crenças muitas vezes familiares que foram criadas e ela absorveu essas crenças. E isso permaneceu durante os relacionamentos dela. A gente está falando especificamente do caso da Shakira, que a gente está acompanhando aí imagens, que se disse então dependente emocionalmente dos homens. Mas claro, quem está num relacionamento homoafetivo também pode ter essa dependência, mas aí seria a dependência emocional. Seria a mesma coisa ou tem alguma variação? Olha, em princípio tem o mesmo funcionamento. Por exemplo, existem os relacionamentos homoafetivos em que aparecem no consultório também com esse relato de dependência emocional. A violência psicológica também é um tipo de violência. A violência física também ela também possui um tipo de dependência emocional. Então, todos esses casos eles entram como dependência emocional em algum aspecto. É o que a gente fala de relacionamento tóxico hoje em dia também. Quais sinais a gente pode perceber dessa dependência? O que a pessoa apresenta, quem sofre, é um anulamento da sua vida para viver a vida do outro. Então, por ela exemplo, fica nessa função de depender sempre do que o outro está fazendo, do que o outro está pensando. Ela esquece a vida dela e vive a vida do outro. E a vítima consegue perceber isso com facilidade ou geralmente são as pessoas ao redor que percebem esses sinais e começam ali a sinalizar, talvez até indicar para um tratamento? É que assim, todo início de relacionamento é muito bom. E geralmente, quando acontece algum conflito, é muito pequeno, é muito sutil. Então, ela entra num estado que ela não consegue mais sair tão facilmente, não consegue enxergar tão facilmente as situações que acontecem. E agora, essa dependência, quando ela não é tratada, pode levar a quais quadros, por exemplo, mais graves e problemáticos? Depressão, ansiedade, nem tudo se encaixa assim em função de um transtorno, mas pode gerar um transtorno futuramente, né? Tem alguma forma da gente prevenir isso, exercitando no dia a dia, para evitar, né, cair num relacionamento assim? Então, todo relacionamento quando começa é bom. Então, a gente não tem nem como prever, por exemplo, que a gente não vai cair na mão de um psicopata, porque é muita manipulação às vezes. E no caso específico da Shakira, não quer dizer que ele manipulou, talvez a situação foi se tornando desse jeito. Então, cada caso tem que ser averiguado. Ninguém entra num relacionamento com um psicopata, por exemplo, sabendo que é um psicopata, né? Então, as coisas vão acontecendo de forma muito sutil. Até ela entrar num estado psicológico alterado, que daí ou alguém percebe, ou ela começa a ficar angustiada com a situação e daí vai procurar ajuda. Percebendo esses sinais, indo procurar ajuda, quais são os tratamentos hoje da psicologia possíveis para ajudar quem sofre com esse tipo de dependência emocional? Assim, falando em relacionamento que gera vínculo, experiências emocionais, isso tem a ver com a questão psicológica, neuropsicológica, que é a questão da dopamina. Então, assim, se for algo muito grave, entra com medicação, provavelmente com psiquiatra e psicoterapia para conseguir sair disso mais facilmente. E é possível, por exemplo, fazer um tratamento
para se livrar dessa dependência e continuar dentro desse mesmo relacionamento, pela tua experiência, já atendeu situações assim? Já. Assim, a pessoa que tem que decidir se ela vai continuar ou não, e depende muito do objetivo do casal. Se tiver ainda objetivos iguais, parecidos, se elas chegarem num acordo em que os dois consigam ter liberdade e a pessoa consiga também, a pessoa que está afetada, né, viver a sua vida própria, independente do outro, fazer as suas coisas de forma singular, aí chega num ponto em que dá para ter um relacionamento saudável, sim. Agora, no começo a gente falava, né, essa dependência pode ter, da Shakira, no caso que a gente está comentando aí como exemplo, mas que tem muitas outras pessoas que sofrem também com isso. Essa dependência pode ter sido herdada de atitudes da família ou coisas que ela foi sofrendo de influência ao longo dos anos. Como que a gente pode evitar isso? Falando aí para as nossas gerações, né, de adolescentes e tudo mais, tem uma forma que a gente possa conduzir determinados assuntos? Enfim, de que forma que a gente poderia encaminhar para relacionamentos mais saudáveis? Uma das formas é trabalhar a segurança da pessoa, né, e o amor próprio. Então, sabendo que o outro precisa ter uma vida e ela também. Então, muito mais é criar uma segurança e uma estabilidade emocional para essa pessoa. E assim, tentar explicar o relacionamento que ela teve com os pais, ou que ela viu dos pais, dos avós, não precisa ser o mesmo. Pode ser muito melhor. Ela não precisa replicar, embora o meio influencie, né? Ela não precisa replicar aquelas atitudes, ela pode mudar. Né? Pode ser melhor que os nossos pais, por exemplo. Certo. Agora, sim, Juliana, a gente sabe que existe essa dependência emocional, estamos falando específica de homens ou também para relacionamentos homoafetivos. Se tivesse uma regrinha, tem como um último recado que a gente pudesse dar para quem está nos assistindo e que bateu aquela dúvida, poxa, meu relacionamento é assim, eu já reparei que eu não consigo ficar sem namorar, ficar sem casar, né, sem ninguém do meu lado. Como que a gente pode orientar essa pessoa que percebeu esses sinais? Então, exatamente nesse ponto, percebendo algum sinal, já fique em alerta. O principal é conversar com o parceiro, sempre ter o diálogo, chegar num acordo, num consenso e entender que dentro do relacionamento precisa ter respeito e consideração. E tendo a individualidade também, juntando isso e o diálogo, só vai fluir. Certamente. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. A gente conversou com a Juliana Cunha, que é psicóloga. Mais uma vez, obrigada, Juliana. Eu que agradeço.